Pessoal, nesse bloco agora nós vamos trabalhar a consignação em pagamento. Consignação em pagamento. E como temos feito, nós vamos compará-la com a reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Vamos fazer uma comparação entre essas duas petições. Lembrando que o autor, no caso da consignação em pagamento, será quem? Será o empregador. Então, o autor será o empregador e o réu, o réu será, aqui é o autor e aqui o réu, será o empregado. Ou também, no caso, também a sucessão do empregado, que pode ser que a causa seja morte, e aí seria a sucessão, que seriam os dependentes. Ok? Seriam os dependentes. Qual que é o fundamento, Qual é o fundamento? O fundamento vai ser o 539 do CPC. 539 do CPC fala que nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro, requerer com efeito de pagamento, poderá requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa, importante isso, ou da coisa devida, ok? Isso aqui está no 539 do CPC. Aí nós vamos ver também quais seriam as teses, tá? Quais seriam as teses, tá? As teses, nós teríamos duas teses aqui. Poderíamos ter valores ou bens, tá? Valores ou bens. No caso de valores, o que seria, a questão dos valores? Nós teríamos aí como valores as verbas rescisórias, tá certo? As verbas rescisórias, e como bens, nós teríamos aqueles bens que pertencem ao empregado que deixou as dependências da empresa, tá certo? Então, nas teses aí, quando se busca consignar dois elementos, consignar bens e valores em juízo. Se forem valores, podem ser as verbas rescisórias, saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias. E também é necessário questionar qual tipo de rompimento que houve nesse contrato, tá certo? Então, qual foi o tipo de rompimento do contrato? Por quê? Precisa saber se foi justa causa, se foi justa causa ou sem justa causa, com ou sem justa causa. Os bens, como eu disse, são aqueles bens que o empregado deixou nas dependências da empresa, caso podem ser, por exemplo, objetos pessoais. Tá? Objetos pessoais. Um pouco ruim aqui, Vou colocar melhor aqui. Objetos pessoais. Tá? Vamos aqui para essa próxima tela. Então, aqui eu trago para vocês a estrutura. Nós temos aqui a estrutura da reclamação trabalhista, a RT, e a estrutura da consignação.
Então, pessoal, vocês podem ver por aqui que nós temos basicamente o mesmo, né? Mesmo endereçamento, tá? É o 651, parágrafo 3º da CLT. Mesmo endereçamento. Nome e qualificação do autor, nome e fundamento da peça. E aí, no caso da fundamentação da peça, que especificamente da consignação, nós teremos o que? O nome dessa peça? Ação de consignação. Ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento, artigo 539 do CPC. Artigo 539 do CPC. Enquanto que aqui na RT nós vamos ter a reclamação, ação de reclamação trabalhista. Um pouco mais grosso aqui esse pincel. E aí o fundamento é o 840 da CLT, 840. Nome do réu, nome e qualificação do réu e as teses, né? O que nós teríamos de teses aqui? Teses preliminares de mérito. Vai depender aqui, no caso, estou falando aqui da reclamação trabalhista, o enunciado ele pode ser tese também de tutela provisória, tá? Lembrar disso, pode ser tutela provisória, depender do enunciado, ok? Agora, voltando aqui para consignação em pagamento, as teses também nós poderemos ter preliminares, né, e mérito, e pode ser também tese, também nós podemos ter a tese de tutela provisória. Agora, relativas ao quê? Relativas a valores ou bens, como nós acabamos de falar anteriormente, sendo os valores, como eu disse, verbas rescisórias, saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias, ou bens, no caso, qualquer bem que pertencia aos objetos pessoais do empregado, ok? Então aqui, depois vem os pedidos, requerimentos finais, o valor da causa e o fechamento. Um destaque que eu gostaria de dar é o destaque para o endereçamento, tá? Destaque para o endereçamento. Neste caso, você vai escrever aqui, douto juízo da vara de trabalho de verificar se o enunciado informa a localidade, tá bom? Então aqui, ó, no endereçamento, vou puxar uma setinha para cá, verificar se o enunciado ele informa localidade. Porque o local da prestação do serviço, tá? O local da prestação do serviço, se for o caso da consignação, será o lugar do pagamento, tá bom? Então, o local da prestação de serviço, e se for o caso de consignação, então vai ser o lugar do pagamento. Então, aqui será o lugar do pagamento, ok? Já na reclamação trabalhista, local da prestação de serviço. Fundamento é o 539 do CPC. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, ok? Agora, fique atento, importante. Tá? Importante. Fique de olho. Como que você vai lembrar dos pedidos na consignação, né? Como lembrar dos pedidos na consignação? Então, vejam os artigos que ajudam a definir os pedidos, tá? Então, como lembrar? Artigo 542 do CPC. Artigo 542 do CPC, na petição inicial, o autor requererá
depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias, contados do deferimento, ressalvado a hipótese do 539, parágrafo 3º, tá? Uma nota aqui seria que trata de consignação em pagamento extrajudicial, quando realizada em estabelecimento bancário, aguardar resposta da parte da recusa em fazer ou não este recebimento. Então aqui, nessa nota importante também, verificar o que? Quando o estabelecimento bancário aguardar resposta por parte da recusa, né? Aguardar resposta da recusa em fazer ou não este recebimento. Fazer ou não esse recebimento. Então, isso aqui é a ressalva, hipótese do artigo 539, parágrafo 3º. E o inciso 2 desse artigo aqui, o artigo 542, vai acompanhando aí no seu CPC, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. O artigo 546 da CLT, também importante aqui a gente citar, artigo 546 da CLT, diz o seguinte: julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Gente, esse artigo ajuda o examinando a elaborar os pedidos finais, porque o objetivo final é a procedência para declarar extinta a obrigação e o pagamento de custas e honorários. Então, esse artigo ele ajuda o examinando a elaborar os pedidos finais, tá? Porque o objetivo final, então, repetindo, é a procedência para declarar extinta a obrigação e o pagamento de custas e honorários, tá? Um outro fator importante aqui a declarar é que nós podemos ter diferentes petições iniciais, tá? Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Então, aqui, ó, importante. Então, nós podemos ter diferentes petições iniciais. Mas o que a gente deve lembrar? Lembrar primeiro, todos vão seguir uma estrutura básica. Vocês acompanharam aí nessas demais, nessas petições que nós apresentamos aqui, tem uma estrutura que muda muito pouco, né? Muda ali o autor, muda o fundamento, e é isso que você vai se dedicar. 2. Encontrar o artigo correspondente. O artigo correspondente para verificar o que? Se há algum pedido especial, para verificar se há algum pedido especial. Se há algum pedido especial ou requisitos específicos. Ok? Então, se você observar essas duas situações aqui, a estrutura é básica, mas verificar o artigo correspondente para ver se há algum pedido especial ou requisito especial
para acrescentar então aí na petição que você for utilizar, ok? No próximo bloco, para a gente fechar essas petições, esses modelos, nós vamos falar da ação rescisória, pessoal.